pela sua audiência, né, por permitir que a BMC News seja aí a sua companhia diária. São aí quase 2 milhões de investidores diariamente operando por essa grande plataforma da Anelógica. Estamos dentro dela, é só clicar aí nessa abinha aí da televisão, do live. Estamos ali, é possível assistir a gente ali em tempo real e também em breve teremos mais novidades aí para vocês, né, que estão acompanhando a gente pela Anelógica. Vamos lá, vamos começar nossa rodada de entrevistas. Mandem suas perguntas, interajam. A gente recebe agora o Bruno Conder, professor do Departamento de Ciências Sociais da Unifesp. Muito bom dia, professor. Seja bem-vindo aqui à nossa programação. Bom dia, Paula. Bom dia. Bom, professor, queria começar, né, são vários assuntos, mas queria começar falando aí sobre essas últimas movimentações dentro desse cenário político. A questão da Petrobras, né, muito em evidência, influenciando muito, né, diretamente aí a questão das eleições deste ano, população sofrendo também com a volatilidade nos preços das ações e também a população em geral, consumidor, querendo uma solução aí para esse aumento do preço. Isso tem, né, trazido aí, de certa forma, uma grande preocupação para o presidente Jair Bolsonaro, né, que tenta conter, né, esse aumento de alguma forma, seja através de limitação ali do ICMS, de um auxílio combustível, dessa forma em geral. Mas eu queria entender a sua visão. Você acredita que essas questões, elas podem afetar aí, de certa forma, a campanha eleitoral dos candidatos, especificamente do presidente Jair Bolsonaro? Eu acredito que afeta, sim. A economia é muito importante. O eleitor, ele vota pensando na situação em que ele está e como ele acha que pode estar essa situação depois da eleição. Então, o Rousseau tem uma frase que ele diz que o eleitor nunca erra o voto. O que está, às vezes, equivocado é a avaliação dele da situação. Mas ninguém faz uma opção para pior. As pessoas sempre querem melhorar a sua situação. A Petrobras, essa crise na Petrobras está ligada, enfim, ao aumento do preço dos combustíveis, do petróleo no mercado internacional. O que ocorre é que a Petrobras é uma empresa, não é totalmente estatal, porque é uma grande parte da empresa que já faz parte do mercado, mas ela é uma empresa que trata de uma commodity estratégica, que é o petróleo e todos os seus derivados. E o fato, enfim, a coisa boa de ser uma empresa estatal é que o governo ele pode atuar na empresa e ele pode interferir no preço do combustível. Senão não haveria nenhum interesse em manter uma empresa desse tipo. Em governos anteriores, o governo já controlou o preço dos combustíveis. O governo atual, ele fez uma opção de alinhar o preço dos combustíveis ao mercado internacional. Então, faz com que o Brasil fique vulnerável a aumento de preço no exterior. E a gente vê a crise, enfim, a guerra na Ucrânia, que é diretamente responsável por esse aumento do preço dos combustíveis. E aumentando o preço dos combustíveis, aumenta, enfim, isso incide em toda a cadeia de preços, porque o transporte é muito dependente das rodovias no Brasil. O transporte é, sobretudo, rodoviário. Então, o preço do diesel interfere diretamente no preço do transporte das mercadorias e isso é repassado aos consumidores. Então, isso aumenta a inflação. E o eleitor, quando percebe que está com menos dinheiro, ele fica insatisfeito. E aí ele quer mudança, né? Bom dia, Bruno. Desculpa, pode concluir. Não, eu só ia falar que é estranha essa aposta no governo Bolsonaro de uma CPI para a Petrobras. A gente nunca, enfim, a gente sempre tem que olhar com olhos, vamos dizer assim, desconfiados tudo que vem do governo, porque o governante ele faz ações para o público e ações
para a gente nunca, para o governo, a gente nunca sabe exatamente o que o governante pensa, né? E qual é a sua estratégia. Então, me parece que esse anúncio da CPI da Petrobras é mais uma bravata para o grande público, para os eleitores, porque, no fundo, eu duvido muito que ele queira, de fato, instalar uma CPI, porque uma CPI, sabidamente, é a arma da oposição. Para instalar uma CPI, não precisa ter maioria dos votos no Congresso. Uma minoria pode criar uma CPI. E uma CPI é uma vitrine para todo tipo de ataques ao governo. Então, seria muito inábil da parte do governo contribuir para a instalação de uma CPI a meses da eleição. Pois é, próprios aliados aí. Próprios aliados do governo tentam tirar essa ideia e desencorajar, né, o presidente a essa questão da CPI, né? Agora, o Bruno, o ministro de Minas e Energia, né, o Adolfo Saxida, ele classificou aí a política de paridade internacional como uma política de preço artificial, né? Ele também se posicionou aí a favor de um preço de mercado e reforçou que a mudança aí na política de preços cabe à empresa e não ao governo. Quer dizer, qual que é, né? Fica difícil aí, qual que é, o que delimita uma possível intervenção do Estado na companhia, né? O que acontece aí se o governo resolver aí determinar o preço do petróleo? Olha, o governo, a gente tem que entender que governar um país é diferente de governar uma casa. É comum as pessoas fazerem essa comparação, né? O orçamento de uma casa, o orçamento doméstico, o orçamento de uma família, não dá para gastar mais do que a gente, ganha de salário, do que a gente arrecada com salário. Um país é diferente, porque um país, ele não quebra, ele não tem como quebrar. Ele pode se endividar, claro que depois vai ter que pagar essa dívida, mas é muito difícil, você não fecha um país, né? Uma família, uma casa, orçamento doméstico, você quebrar, você perde as coisas, você vende tudo. Um país não tem como credor tomar um país. Então, tem uma margem de manobra aí muito maior. Então, por isso, os governos podem interferir, podem, enfim, não é uma interferência, mas é uma política de preços visando algo lá na frente, algo maior. Importante é saber para que seria feita essa interferência nos preços. Por exemplo, nos governos anteriores, Lula e Dilma, teve a descoberta do pré-sal. Teve toda uma destinação do que seria arrecadado com o pré-sal para a educação e para a saúde. Depois da destituição da Dilma, no começo do governo Temer, isso se reverteu e acabou essa destinação do pré-sal para saúde e educação. E aí foi priorizado pagamento de dividendos para os investidores. Mudou-se a orientação. Então privilegiou-se a arrecadação de dinheiro, mas para direcionar isso para os investidores. Vejam, são opções, né? Um governo, opções de um governo que fazia uma aposta, fazia uma priorização para uma interferência maior do Estado na economia, e um outro governo que sucedeu, que preferiu, um Estado mínimo, um Estado menor, um Estado reduzido. Tanto é que tem propostas aí de, privatizar, vender a Petrobras, em parte, ela já está, em grande parte, privatizada, né? Não é totalmente estatal. Tá certo. Parece que o Negrão quer fazer uma pergunta, quer participar aqui também com a gente. Não sei se o Negrão já está pronto.
Vamos lá, Eduardo Negrão, vamos lá. Fica à vontade. Sim. Professor, é um prazer falar com você. E com o senhor digo, eu até, num outro momento, até gostaria de me apresentar como pretenso aluno de mestrado, mas hoje nós estamos aqui como jornalistas. Então, o senhor falou sobre o posicionamento da Dilma e do governo Temer em relação ao pré-sal. Então, eu gostaria que o senhor me falasse a sua impressão do grande acontecimento desse período, que foi o Petrolão, que foi os desvios maciços no caixa da Petrobras, que envolveu até outros países, que, óbvio, que provocou essas mudanças, inclusive a lei das estatais e tal. Como que o senhor vê, se é que o senhor acredita, houve essa corrupção maciça, que é falado, que é tratado na Lava Jato, o senhor acredita nisso, passa de 30 bilhões de reais? Ou qual que é a sua opinião sobre o Petrolão, sobre os escândalos que a Petrobras serviu como plataforma? Bom, minha posição é que qualquer tipo de corrupção é nefasta para o país, para a população. Então, o que nós sabemos agora é que, de fato, houve desvios na Petrobras, desvios que foram... Os responsáveis pelos desvios foram servidores, funcionários da Petrobras. Eu não sei se exatamente eram servidores ou pessoas contratadas ali, mas, enfim, eles estavam em posição de comando ali em postos chaves na Petrobras que permitiram que eles fizessem isso. Um valor muito alto quando a gente pensa em... Enfim, o cidadão comum, para o cidadão comum, qualquer coisa de milhões, de bilhões é muito grande. Mas, perto do que representa a Petrobras e do impacto que isso tem na economia do país, não é tão grande quanto parece. Pelo seguinte, o impacto dessas investigações todas foi muito maior do que esse valor representa, né? O PIB do país caiu muito. Empresas foram destruídas com isso tudo. Então, isso teve uma repercussão no cidadão comum, na economia em geral, e para o cidadão comum, que, a meu ver, é muito maior do que o dinheiro que eventualmente foi arrecadado com esses processos todos, tá? O desejável é que isso nunca tivesse ocorrido. Então, essa é a minha posição com relação a isso. Então, professor, só para complementar, o senhor acha um percentual de corrupção aceitável, considerando que é uma empresa gigante, seja na Petrobras ou na Eletrobras, quando ela era estatal? Não, eu não disse isso. Eu disse justamente o contrário. Eu não disse que há um percentual de corrupção aceitável. O que eu disse é que o remédio, nesse caso, a dosagem não foi adequada, porque o estrago que foi feito para o país, para a economia do país, foi muito maior do que o da corrupção. O que se deve é estabelecer mecanismos para evitar que isso possa ocorrer novamente. Corrupção, em qualquer tipo de corrupção, é ruim. Vejam, e são coisas, às vezes, irreversíveis, né? O que a gente observa no MEC, no Ministério da Educação, o que a gente observa com a Amazônia. A gente sempre fala que a Amazônia, o desmatamento é grave porque é irreversível. Bom, a gente tem gente que diz, bom, mas a mata se recupera depois de 20, 30, 50 anos. Bom, se recupera, mas às vezes espécies se perdem. Enfim, vidas se perdem. Cada vez que uma vida é destruída, isso é irreversível. E na educação também é assim, na ciência. Quando se corta o orçamento da ciência, às vezes são investimentos de anos de pesquisa que se perdem. Na educação, vejam, teve uma notícia agora essa semana de que a Universidade Federal do Rio de Janeiro
vai ter que fechar um campus porque não vai ter dinheiro para pagar a luz, a energia elétrica, e aí vai ter que equipamentos para, enfim, pesquisa científica. Então, são, às vezes, investimentos de décadas em pesquisa científica ou uma pesquisa de anos que se perde. E aí isso é uma coisa irreversível, né? O investimento em educação é sempre a longo prazo. Quando a gente estabelece uma política educacional, a gente tem 30 anos pela frente, porque o resultado demora para vir. É um investimento longo. Não dá para ficar mudando a cada sabor de cada governo de orientação, senão a gente não vai para nenhum lugar nem para o outro, né? Então, nesse sentido, é mais fácil, o que eu estou querendo dizer é que é mais fácil destruir do que construir. Esse é o drama. Então, cada vez que a gente muda de orientação, a gente acaba destruindo o que estava sendo feito antes e a gente não consegue avançar. Tá certo, Negrão. Respondido. Obrigada, quero agradecer aí o professor Bruno, muito obrigada pelas explicações. Professor, fica aqui a oportunidade também para a gente falar em outras oportunidades, em outros momentos. Muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço. Bom dia. Obrigada, tchau, tchau. Muito bom dia.